eu sou apaixonado pela obra de Deus. E nada para mim é mais prazeroso do que estar envolvido na obra de Deus. E quando eu falo de amor, as pessoas interpretam errado, porque há muita gente que pensa por aí que amor é um sentimento que a gente carrega aqui no peito. E não é, nunca foi. Primeiro, o amor é um mandamento. Se amor é um mandamento, logo ele é uma atividade. E agora nós estamos atualmente, 2025, infelizmente, na geração em que os pais gritam e os filhos gritam de volta e não obedecem. Mas o que é que não te falaram sobre casamento? Primeiro, quando nós casamos ou quando as pessoas se casam, elas têm que ter, pelo menos, a mentalidade de que a partir de agora ela tem uma pessoa para dar satisfação. Sem falar que pesquisas indicam, a neurociência explica que as marcas da pornografia ela afeta o cérebro tanto quanto a cocaína. Ela deixa marcas, destrói neurônios, acaba memórias. É muito sério. Então, se quer destruir a sociedade, começa se destruindo a família. Exatamente. Apaixonado pela obra de Deus. Nós começamos este episódio aqui com essa frase que resume um pouco da vida do nosso convidado. E eu já faço a apresentação, que é o Gleyber Silva, presbítero Gleyber Silva, um amigo aí já de um tempo, de conhecimento, né? Seja bem-vindo, Gleyber, ao nosso podcast Cristianismo Inteligente. Amém. Eu não sei se seria o momento, mas não sou presbítero. Ah, não? É profecia. Pastor, então. Não, não é presbítero, não, diácono. Diácono. A paz do Senhor, presbítero Cláudio Ananias. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pelo convite. Grato a Deus por estar aqui. Realmente eu sou apaixonado pela obra de Deus. Gosto muito de estar envolvido. Minha família sabe disso. E nada para mim é mais prazeroso do que estar envolvido na obra de Deus. Isso é fato. Amém. Você disse uma profecia, né? Então, o pastor Altair Germano, ele tem um livro que é sobre o ministério pastoral. Sim. E nesse livro ele trabalha uma questão, que é essa questão do presbitério e do pastorado. E o termo que aparece lá no Novo Testamento para as duas funções, né, as duas palavras, sim, na verdade é a mesma. Então, quando fala presbítero, está falando da função pastoral, né? E o pastor é o presbítero, lá no texto, né? Então eu estou profetizando. Viu? Amém, eu recebo. O ministério pastoral. Eu vi um amigo meu, ele já dorme no Senhor, sofreu um acidente, ainda muito jovem, 40 e poucos anos. Era presbítero Dioberto Francisco. Ele foi co-pastor, inclusive, do pastor Daniel Alves. Ele era funcionário da Petrobras, sofreu um acidente indo para o trabalho, indo para Guamaré. E uma vez nós estávamos fazendo um grande evento, estrutura de palco, tudo, montando toda a estrutura no meio da rua, colocando os bancos da igreja para fora. E ele colocava bancos na cabeça e colocava do lado de fora da igreja. E um irmão chegou para ele e disse: "Irmão Dioberto, o senhor é presbítero, não é para o senhor estar fazendo isso." Ele virou para aquele irmão e disse assim: "Eu sou presbítero, mas nunca deixei de ser diácono." E continuou carregando e ajudou a gente lá nessa estrutura e foi uma bênção. Amém. Gleyber, você tem uma atuação hoje muito grande na área da família. Isso. E é essa temática que a gente vai trabalhar hoje aqui. Nós vamos falar um pouco sobre a família, a construção da família, constituição, né? Função dos pais, dos filhos. Isso. A realidade de hoje, como melhorar. Então vamos tratar dessa temática nesse episódio. Mas antes de iniciarmos já diretamente no tema, eu queria também dar uma palavra assim direto para o pessoal que está acompanhando, né? Vai estar acompanhando esse momento, assistindo esse episódio, e dizer que todos vocês são bem-vindos e podem curtir os vídeos e fazer comentários e também compartilhar o conteúdo para que outras pessoas sejam alcançadas com o que nós estamos produzindo aqui, e especialmente sobre esse tema família, que é uma necessidade refletirmos hoje sobre a condição das famílias atualmente,
os problemas que têm surgido e as soluções que a palavra de Deus traz. Exatamente. Né? A nossa visão é sempre uma visão cristã da realidade. Pelo menos deve ser, né? E no caso da família também, né? A resposta principalmente bíblica para esse momento em que as pessoas estão sofrendo com tantas inovações e usam um termo hoje, reconfiguração, né? Isso. Familiar. Então, a visão de mundo cristã, ela tem uma resposta objetiva e que tem mostrado resultado, né? Então, vamos conversar sobre isso. Então, bem-vindos a todos vocês também. E eu queria fazer uma breve apresentação também aqui de Gleiber. E Gleiber, ele pode falar de família porque já vive isso há pelo menos 25 anos, né, Gleiber? Isso. No caso 27, eu estou com a irmã Vânia Gentil Miranda há 27 anos, casado há 25. Nós somos pais de Gabriel e Arthur. Gabriel está com 25 anos, casou agora recentemente, né? Tem um ano que ele casou. E o Arthur está com 22, está solteiro, trabalhando, né? Duas bênçãos que Deus me deu e sou muito feliz pelos filhos que eu tenho. E grato a Deus também por isso. Muito bem. Gleiber é pedagogo, pós-graduado em psicopedagogia clínica e institucional. É especialista em neuropedagogia, licenciado em História, professor também há 25 anos, é ex-conselheiro tutelar por 2 mandatos. Exatamente. Professor de EBD já há 24 anos, escritor dos livros Águia e Leão, o que temos em comum. É esse aqui, Águia e Leão, o que temos em comum. Interessante o título, né? Em outro momento a gente pode expandir isso, mas diga assim bem rapidinho. A Bíblia fala muito sobre águia e sobre leão, né? Principalmente sobre leão. E a Bíblia diz que Cristo é o leão da tribo de Judá, né? Em Apocalipse capítulo 5. Então, por que Jesus é comparado com um leão? E por que Moisés diz que Deus é comparado como uma águia que pega seus filhinhos e leva onde quer? E eu fiquei curioso e comecei a estudar sobre animais. Comprei alguns livros, fiz algumas pesquisas e descobri coisas interessantíssimas, importantes, né? E a pergunta é: se o leão não é o animal mais forte da floresta, não é o mais inteligente, por que ele é o mais temido? Porque ele é o rei e não outro, né? E a águia, ela nos dá alguns ensinamentos baseados na vida conjugal, até porque a águia, dizem por aí que a águia é um animal solitário, mas nem sempre. Os ornitólogos, que são especialistas no estudo de aves de rapina, eles dizem que a águia, depois que conhece a fêmea, ou a fêmea conhece o macho, eles nunca se separam. E eles cuidam um do outro. No processo de renovação, eles se recolhem e um fica cuidando do outro, fica alimentando o outro, né? E com base nesse comportamento desses animais, eu achei interessante comparar com a vida dos seres humanos. Então eu comparo o comportamento desses animais com as pessoas, sejam elas crentes ou não. Então o meu livro ele traz a seguinte pergunta: o que é que estes animais fazem que nós deveríamos fazer? Aí a partir daí a gente vai trabalhando esse comportamento, dando esses exemplos. Muito bom. E o outro é esse aqui: reencontre-se e seja grato. Isso. Isso aqui tem um prefácio pastor Abner, né? Isso, Abner Alves. Alves, que esteve conosco já em um episódio. Tem um episódio aí sobre ele. Um homem de Deus. Com ele, né? Isso. Um episódio com ele, pastor do campo de São Gonçalo do Amarante. Foi meu pastor por 10 anos ali em João Câmara, no campo de João Câmara, né? É um homem de Deus que eu admiro muito, quero muito bem a ele. E já realizou vários eventos de casais e cultos de família em São Gonçalo, me convidou. Ele é um dos incentivadores que me fez entrar nesse campo também. E esse livro, Reencontre-se, Seja Grato, é porque eu percebo dentro da igreja, não apenas na época que eu escrevi o livro, né? 2017, 2018, mas até hoje eu consigo ver ainda pessoas dentro da igreja que agradecem pouco e reclamam muito. Pessoas que não veem, não percebem as bênçãos que Deus tem dado, o livramento, as providências de Deus. As pessoas acham que a bênção de Deus só aparece num montante, numa coisa muito extraordinária. Mas as bênçãos de Deus, elas aparecem todos os dias, no dia a dia, nas coisas mais simples. Acordar e abrir o olho,
ter o que comer, ter uma pessoa para amar, para abraçar. Tudo isso é providência de Deus. Sem falar nos livramentos que Deus nos dá diariamente, sem nem mesmo perceber o livramento. Então eu percebi que há muita gente no nosso meio, seja ela crente ou não, seja ela evangélica ou não, há muita gente ao nosso redor ingrata. Muita gente ingrata. Reclama muito, agradece pouco. Então esse livro é uma provocação. A pessoa que lê, todas as pessoas que leram esse livro, eu vendi quase 1000 unidades desse livro, todas as pessoas que leram esse livro mudaram o comportamento em relação a Deus e as pessoas. Os funcionários passaram a agradecer aos patrões, os patrões aos funcionários. A mulher passou a agradecer ao marido, o marido passou a agradecer à esposa mais vezes. E assim sucessivamente. Ser grato, de certa forma, mexe com Deus. Ser ingrato provoca ele na sua ira. Saul era ingrato. Davi, embora fosse falho, fraco, cometeu alguns delitos, mas Davi era grato. Essa é a grande diferença. Sim. E também tem um outro livro que você está escrevendo, né? Isso. Estou em fase de conclusão. E é a história do município de Parazinho. Exatamente. Aqui no Rio Grande do Norte. É a cidade de onde eu sou natural, né? Parazinho fica a 112 quilômetros de Natal. Fica ali nas imediações nós chamamos de região do Mato Grande, próximo a João Câmara. Fica entre João Câmara e Caiçara do Norte. Hoje Parazinho comporta o maior parque eólico, né? Da região, eu poderia dizer até do Brasil. E eu sou de lá, sou natural de lá. Porém, como eu sempre gostei muito de conversar com pessoas idosas, sempre. Desde a minha adolescência, eu sempre gostei muito de conversar com pessoas de cabelos brancos. Eu gostava muito de ouvir as histórias, suas experiências. Então é uma coisa que a gente tem em comum, viu? Eu gosto muito. Ouvir os conselhos, né? Por onde ele andou, que eu não deveria andar, por onde essas pessoas andaram, que eu deveria andar. Quais os acertos, quais os erros, como é que naquela época as pessoas conseguiam viver 50, 60 anos com outra pessoa, numa vida conjugal, né? Com um respeito, né? Com amor, com carinho, e hoje isso está escasso, né? Muito, muito raro. Resultado, ao entrevistar essas pessoas, o pensamento que veio foi: a história destas pessoas não pode morrer. Essas pessoas não podem ir para a sepultura e levar consigo as suas experiências. Elas têm que deixar alguma coisa para a gente. Então eu comecei a anotar os conselhos de algumas pessoas, as histórias, suas experiências. Resultado, essas pessoas me contaram muita coisa interessante sobre o município de Parazinho, como surgiu. E eu comecei a tomar nota. Isso em 2002, né? Há 23 anos atrás. Então já estou em fase de conclusão. Eu já tenho um livro aí com mais de 200 páginas, sendo 50 só de fotos antigas do nosso município. Nós temos aí uma geração de 30 pessoas com 30, 40 anos de idade que nunca ouviram falar nos personagens que ajudaram a contribuir para a história do município. E agora nesse livro vai ter. Inclusive algumas lendas bem interessantes que tem em Parazinho, que eu não sabia. Olha aí, quando você for lançar esse livro, aí a gente faz um episódio só sobre vamos fazer. Livro, né? Sobre a história de Parazinho tem muita história interessante. Já tô curioso aí. E finalmente é crente, né? O último Amém. título de Gleiber é crente. Bom, vamos aqui conversar sobre a família. Você despertou para esse ministério, a gente chama Ministério da Família. Né? O pessoal gosta muito de intitular o Ministério da Família. Hein? Isso. Já faz um tempo que você 9 anos. Vem palestrando, né? Junto com sua esposa. Família, casais, palestra para jovens. Inclusive, esse final de semana agora nós tivemos um evento para jovens, né? E por ser pai, a minha ministração, ela não é Deus vai te entregar a chave, não é Deus vai te abençoar e vai realizar os seus sonhos e vai te levar a conhecer o mundo inteiro, não. As mensagens que Deus me dá, voltada para casais, para filhos, o que é que está errado? Vamos consertar o que está errado. Vamos ver onde é que está o erro. Vamos tentar apertar esse parafuso aí, vamos tirar essa sujeira debaixo do tapete. Vamos começar a liberar perdão. Vamos começar a consertar o que está errado. Então eu gosto muito de citar um texto que está lá em Primeiro Livro dos Reis, capítulo 2, versículo 19. Eu gosto muito desse texto. Quando Salomão está no seu trono e Batseba entra na sala do trono para conversar com ele, ele desce do trono, né? Desce ali os 6 degraus, vai ao encontro da mãe, ele se curva diante da mãe, depois traz a sua mãe e pede para colocar uma cadeira do lado dele. Ou seja, quem era Salomão? O homem mais rico do mundo, o homem mais inteligente do mundo e o homem mais poderoso daquela época. Mas ele desce do trono para falar com a sua mãe. Então isso, de certa forma, nos dá uma lição.
um homem poderoso, inteligentíssimo, que se curva diante da mãe, isso é respeito, isso é reverência. Honra. Honra. E hoje a gente não vê mais isso. Hoje a mãe diz assim, filho, faz isso. Ah, mãe, daqui a pouco eu vou. O filho não desce. Não honra seu pai e sua mãe. Depois eu faço, depois eu vou. Ah, mãe, pede para fulano. Ou seja, então as nossas ministrações, desde o princípio, de 9 anos até aqui, são sempre ministrações de correção. Não é ministração de exaltação. A gente gosta de trabalhar nessa linha. E começando falando sobre a construção da família, porque a gente fala assim, família, o que é isso, né? Há uma desconstrução hoje do conceito familiar. Com certeza. Então, como é que a gente pode apresentar um tema de construção da família? Como é que a família se constitui? A Bíblia, em Gênesis capítulo 2, versículo 24, Deus inicia a construção da família. E no capítulo 1 do Gênesis, versículo 26, já nos dá uma lição, porque Deus ali está conversando com Adão, e Deus diz para Adão o seguinte, olha Adão, você vai dominar os peixes do mar, você vai dominar as aves do céu, e os animais do campo, os répteis. Mas Deus não diz que o homem deve dominar a sua esposa, nem diz que a mulher deve dominar o seu marido. É uma questão de consenso, de respeito, de ajuda mútua, né? de amor, de carinho. E quando eu falo de amor, as pessoas interpretam errado, porque há muita gente que pensa por aí que amor é um sentimento que a gente carrega aqui no peito. E não é, nunca foi. Primeiro, o amor é um mandamento. Se amor é um mandamento, logo ele é uma atividade. Ele é um mandamento porque Jesus disse em João capítulo 13, versículo 34 e 35, né? Vocês serão meus discípulos se vos amarem uns aos outros. E se vocês vos amarem uns aos outros, na questão de amor, de respeito, de atividade, todas as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, porque eu também vos amei. E quando se fala de atividade, no sentido de exercer o amor, amor não é, eu te amo, eu vou te dar um presente, isso é uma forma de carinho. O amor ele aparece na atividade, quando eu cuido, quando eu protejo, né? Quando eu educo. Isso é amor. E isso comprova-se em João, a primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 18. João diz assim, filhinhos, não amemos só por meio de palavras, mas por meio de atividade, por meio de obras. Ou seja, João está dizendo o seguinte, você ama de verdade? Então demonstre o seu amor. Faça alguma coisa em nome desse amor. Eu iniciei um livro, mas está muito longe ainda de ser concluído, porque eu gosto muito de entrevistar pessoas. Esses meus 2 livros aí, eles passaram por uma entrevista de mais ou menos 300 pessoas. Eu entrevistei aproximadamente 300 pessoas para escrever esses livros, pegando as suas experiências, tudo. E quando eu falo de amor, e eu começo a entrevistar pessoas sobre isso, as pessoas acham que amor é um sentimento, e eu digo que amor é uma atividade, algumas pessoas começam a querer rebater. Não, mas o fato de dizer que amor já é o suficiente. Não, não é. Não é. Amor não se demonstra por palavras. Amor se demonstra por atividade, por exercício. Quem ama, cuida. Então esse livro que eu estou escrevendo agora, eu comecei há pouco tempo, mas ainda estou no primeiro capítulo. Eu já tenho a definição dos capítulos, mas ainda estou no primeiro. É o livro baseado em uma palestra que eu estou apresentando ela tem mais ou menos uns 6 anos. O tema dessa palestra para casais ou para família é quando eu mudo, tudo muda. Esse é o tema do livro e esse é o tema da palestra que eu trabalho. Quando eu mudo, tudo muda. Por quê? Porque a gente não consegue mudar as pessoas. Nós é que mudamos em nome desse amor. Quando eu amo, eu mudo em nome desse amor. Exemplo. O marido ele é grosseirão em casa e a esposa não gosta. Então, se ele a ama de verdade, ele vai mudar em nome desse amor. Poxa, eu sou assim, mas eu preciso mudar. Em nome do amor que eu sinto pela minha esposa, eu vou mudar. Da mesma sorte, a esposa. Tem uma coisa que eu faço que meu marido não gosta. Em nome desse amor, em nome do que eu sinto por ele, do que ele sente por mim, eu vou mudar. E às vezes são pequenos hábitos. Né? Exemplo, o tratamento dentro de casa. Aí imaginou uma mulher conviver com um homem que passa a vida inteira chamando ela de burra? Ela nunca gostou. Sempre falou. Mas ele continua levando na brincadeira. Não, meu amor, eu te amo. E vai levando na brincadeira. Não. Se ela não gosta e ele a ama, ele demonstra por meio de uma atividade, de uma ação, parando de chamar ela de burra e passando a chamar ela por um nome que ela gosta. Meu amor, meu bem, sei lá, qualquer outro nome que seja um nome carinhoso. Lá em Eclesiastes, capítulo 4 e capítulo 5, narra a história do grande amor de Salomão por sua esposa.
Embora Salomão tivesse muitas mulheres ao seu dispor, ele tinha uma esposa, né? Ela era da região de Sulém, daí o nome Sulamita, que não é o nome dela. É como Belém e Belemita, né? Então, ele trata ela com tanto respeito, com tanto carinho, com tanto afago, que ela diz que por causa das suas palavras, o texto é Cantares de Salomão, capítulo 5, versículo 16. Ela diz que por causa das suas palavras, ele se torna um marido desejável. Ou seja, o tratamento que ele dá a ela, por meio das palavras e das ações, ele diz assim, o meu amado é muito desejado, as suas palavras são doces. Ou seja, se nós observarmos o tipo de exemplo que a Bíblia está nos dando sobre tratamento conjugal e nós seguirmos esse exemplo, só temos a ganhar. Isso é um ponto importante. Muito bem. E aí você já entra nessa parte da função de um e de outro, que é a forma como o esposo, a forma como a esposa, né, a forma como os filhos devem se relacionar entre si. E a gente chega na questão da responsabilidade, né? Então, sobre a responsabilidade do pai e da mãe. Porque a gente tem visto hoje uma ausência de responsabilidade nas funções ou nos papéis dos membros constituintes da família. É verdade. Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Ponto. Nós temos a própria Constituição Federal, ela nos assegura acerca disso, quando no seu artigo 226, a Constituição Federal vai falar sobre família. E ela diz que a junção, a formação reconhecida pela Constituição Federal de família é homem, mulher e filhos. Claro que existe uma guerra de uma desconstrução familiar. E está na mídia, né? A grande rede de televisão do nosso país, ela tenta a todo custo denigrir a imagem da família. Nós temos essa atividade enfim, novelas, séries, programas, tentando denigrir a imagem do homem. E nós temos uma realidade nos dias atuais, que já não é de agora, já vem de um certo tempo, que é o empoderamento da mulher. Tentando... A palavra que está em voga, né? Essa palavra empoderamento. Empoderamento. E esse empoderamento da mulher, de certa forma, ele vem nos remeter ao fato de dizer assim, vamos acabar com a questão patriarcal. Vamos tirar essa imagem do homem e vamos tentar colocar a mulher sobre isso. Tá, tudo bem, a mulher pode ser juíza, pode ser governadora, pode ser prefeita, pode ser o que ela quiser. Isso é fato. Agora, ela deve considerar que o esposo é o cabeça da casa. Isso não é apenas uma questão patriarcal, nem apenas uma questão bíblica. Isso é uma questão definida por Deus. Deus fez primeiro o homem, né? Depois fez a mulher. Sobre a questão da responsabilidade, é dever do homem cuidar, proteger, prover, né? Amar. E cabe à mulher também fazer a mesma coisa. Entretanto, há uma interpretação errada, eu vejo assim, ao estudar e ver alguns livros, sobre o fato da submissão. A mulher deve ser submissa ao seu marido. Essa questão submissão, há quem diga que é uma linguagem militar. A submissão não é a esposa chegar para o marido e dizer, meu senhor, o senhor quer jantar o quê? Meu senhor, e o marido falar e ela baixar a cabeça temendo ao marido como se fosse o monstro da casa. A expressão submissão, ela vem se referir a, existe aquele que tem a missão, existe aquele que tem a submissão. Em que sentido? Nós temos o oficial, por exemplo, das Forças Armadas. O oficial está presente? Não. Quem responde? O suboficial. Então, dentro dessa linguagem de submissão, é a questão do respeito que ela vai dar para ele. Se ele der autonomia para ela resolver, meu amor, eu vou sair, você responde, você resolve. O que você resolver, está resolvido. Existe essa parcialidade, essa cumplicidade. Né? Então, é uma missão, e aí
eles estão juntos nessa missão. Sim, os dois juntos. Então, submissão, debaixo da mesma missão. Debaixo da mesma missão. Sob a mesma responsabilidade. Olha aí, a importância de definir os termos, né? Exatamente. Para não ficar naquele vício feminista Isso. de dizer, não, a Bíblia é um livro machista porque está dizendo que a mulher tem que ser inferior ao marido. Quer dizer, pegou a palavra submissão com um sinônimo de inferioridade, Isso, né? Exatamente. Quando, na verdade, é um outro conceito que Sim. está presente ali, que é de ordem, né? De equilíbrio, e não como quer esse movimento. Isso. A expressão sujeitai-vos a vosso marido é a questão de qualquer decisão que você for tomar, consulte ele. Essa questão de sujeitai-vos, ela não está relacionada somente à questão de ter respeito no sentido de submissão, de inferioridade, temor, nada disso. Essa submissão está falando de honra. Você já imaginou uma casa onde a mulher toma todas as decisões? Onde o homem não pode nem abrir a boca, falar, né? Tem até vídeos engraçados aí na internet que a esposa leva o marido para o médico e o médico diz assim, o que é que o senhor está sentindo? Aí ela quem fala tudo. Ela deixa o senhor falar, deixa, ela está sempre interrompendo o marido. É, na verdade, uma imagem do que está se esperando do homem hoje, né? E muitos homens brincam. Não, lá em casa quem manda sou eu. Eu mando em tudo. Agora a mulher manda em mim, né? E as pessoas levam isso na brincadeira, só que partindo do ponto que o homem é o cabeça, como Cristo é a cabeça da igreja, nós temos que entender que o homem e mulher, eles têm uma parcialidade e uma grande responsabilidade de 50% entre os dois. Qualquer decisão que for tomar, deve ser tomada os dois. Isso haverá consenso e harmonia entre o casal. Já imaginou se as nossas casas, né? Você tem 2 filhos, eu tenho 2 filhos, mas uma casa que tem muitos filhos, toda decisão que o pai for tomar, a mãe tirar a autoridade dele? Toda vez que a mãe for tirar um filho para fazer alguma coisa, tem que consultar o marido para saber se pode? Ou aquela questão, o filho está aprontando e a mãe diz assim, tá bom, deixa seu pai chegar. Quando seu pai chegar, você vai ver. Quando, na verdade, ela pode resolver. E deve, né? E também tem a questão do pai, né? Meu filho não faça isso, meu filho não vá. Né? Vai fazer. Tá bom, deixa sua mãe chegar, viu? Quando sua mãe chegar, ela resolve. Ou seja, o que é isso? Ele está deixando a autoridade. Então, tem muito disso em nossos dias, né? E também a ausência da própria figura materna e paterna, Sim. no sentido de educar. Porque quando a gente fala assim, educação, eu sempre lembro que a gente tem um ministério no âmbito federal chamado Ministério da Educação, né? Isso. E é uma nomenclatura totalmente errada, totalmente equivocada. Porque a educação é um dever dos pais, da família. Exatamente. Não é o dever do Estado. Exatamente. Inclusive, a lei 8.069, de 90, é a lei que criou o ECA, né? Estatuto da Criança e Adolescente. Essa lei 8.069, de 90, ela diz que é dever do pai, da família, né? Educar e cuidar. Depois, o Estado. Então, eu costumo dizer, eu sou professor há 25 anos, eu costumo dizer aos meus alunos que educação eles trazem de casa. E da escola eles levam conhecimento. É claro que existem alguns pais que lutam para educar alguns filhos. Existe um exemplo que eu gosto muito de dar nas palestras para casais, nos cultos de família, que é sobre a cultura dos pecuaristas. O pecuarista, o criador de animais, de gado, quando ele quer um boi para uma campinadeira, né? Que tem muita gente que não lembra mais o que é isso, não sabe dessa linguagem. Essa geração nova nem todos conhecem. Mas as pessoas mais antigas vão lembrar. Quem queria um boi para uma carroça ou para uma campinadeira, não tirava um boi, tirava um bezerro. Cuidava dele, quando ele ficava maiorzinho, que a gente ainda chama, né? De garrote, ou chamava um novilho, né? Que ele já estava meio taludo, já fortinho, querendo dominar o dono. Aí ele vai lá e coloca uma argolinha de ferro no seu nariz, né? E agora começa a dominar ele pela dor. Quando ele tá grande, forte, aí ele vai tirar aquela argola de ferro e começa a ter domínio sobre aquele grande animal, já com mais de 1 tonelada, só na voz, né? Se ele quer que o animal ande, ele diz assim, vai. E o boi vai. Na hora de parar, não precisa puxar o boi com violência. Ele só vai dizer assim, oh, e o boi vai parar. Por quê? Porque ele foi treinado a vida inteira.
Os pais de hoje deixam o filho à vontade, deixa à vontade, deixa à vontade. Quando eles já estão grandes, né, feito um boi forte, aí eles querem agora ter o domínio. Não tem mais como. Perderam todo o espaço. Inclusive, tem um exemplo. Acho que a gente ainda tem tempo para falar sobre esse exemplo. Eu fui conselheiro tutelar por 2 mandatos. Certa ocasião, uma tarde, eu estava dando meu expediente no conselho tutelar e chegou uma senhora lá. Ela vinha trazendo seu filho, eu acredito que devia ter entre 8 e 9 anos de idade. Ela entrou, fez aquele escândalo dentro do conselho tutelar, sentou aquele garoto lá com violência na cadeira e disse assim: cadê os conselheiros tutelares? Eu vim deixar essa criança aqui porque eu não aguento mais esse menino. É meu filho, mas eu não aguento mais e vim entregar no conselho tutelar. E eu disse: o conselheiro tutelar sou eu. Ela disse: pois tome conta desse menino, que eu não quero mais ele, não me obedece mais, eu não quero mais. Eu digo: não, mas ele não é meu filho. Quem tem que cuidar é a senhora que é mãe. Não, mas toma uma providência aí, faça alguma coisa, porque eu não aguento mais esse menino. Eu disse: tudo bem, vou tomar uma providência. Peguei uma caneta, peguei um papel, me deu o seu nome completo. Ela me deu o nome completo, peguei o nome completo, endereço, nome da criança, a idade, tomei nota, eu disse: pronto, a senhora está liberada. Você não vai fazer nada? Eu digo: vou sim. Eu vou mandar um documento, um ofício para a Vara da Infância e da Juventude da nossa comarca. E a senhora, dentro de poucos dias, vai receber um documento. A senhora vai ser notificada a comparecer numa audiência. A senhora vai ser processada por abuso de incapaz. Como assim? Você vai me processar? Eu digo: vou sim, senhora. Eu já estou processando a senhora por abandono de incapaz. O filho é seu, quem tem que cuidar é a senhora. Quem tem que educar essa criança é a senhora. Ah, você não vai fazer isso não. Pode rasgar esse papel. Eu vou levar ele para casa, eu quero ver se ele não vai me obedecer agora. Ela se aproximou daquele menino com muita autoridade, olhou no olho dele, eu acho que pela primeira vez, e disse assim: passe para casa. Em casa a gente conversa. Eu quero ver se você não vai me obedecer mais. Aquele menino olhou para ela, talvez pela primeira vez, como mãe. Né? Porque agora ela temeu, ele agora temeu a autoridade da mãe. E ele foi para casa caladinho e a mãe conduziu o menino para casa. Os dias se passaram. Dias depois eu encontrei com ela. E ao encontrar com ela eu disse: minha senhora, como é que tá o menino lá? Tá bem? Ela disse: tá, o quê? Tá uma bênção. Porque agora lá em casa quem manda sou eu. Eu quero que ele não vá para a escola. Eu quero que ele não tome banho quando eu mandar. Quem manda lá agora sou eu. Ou seja, esse posicionamento de pai e de mãe é o que está faltando nos dias atuais. É por isso que nós estamos vendo um grupo de jovens na inversão de valores. Eu costumo dizer nas minhas palestras que há 40, 50 anos atrás, nós tínhamos homens idosos, mulheres idosas, cabelos brancos, idade bem avançada, sendo sepultado por filhos adultos, né? Acompanhado dos netos, enfim. Hoje não. Hoje nós temos, nos dias atuais, o que é que nós temos? Nós temos pais jovens, na casa dos 35, 40 anos, talvez isso, ou menos, sepultando seus filhos ainda jovens. 15 anos, 20 anos. Por quê? Por causa da desobediência que eles perderam na infância e não conseguiram pegar de volta na adolescência. Sim. Então, o posicionamento do pai e da mãe na educação dos filhos é primordial. Nós temos Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11. O texto vai dizer o seguinte: por falta de correção nos filhos, os filhos dos homens correm para praticar o mal. Provérbios, capítulo 23, versículo 13, salvo engano, o texto diz que o pai deve corrigir o filho. É dever do pai, né? Fustigar com a vara. E se fustigar com a vara ou bater com a vara, nem por isso morrerá. Eu lembro, isso não é escândalo nenhum, mas eu lembro que eu aprontei um pouco na minha infância e minha mãe me deu uma surra de rapadeira de coco. Nunca mais eu aprontei na minha vida. E nem morri por causa disso. E eu já era adolescente, né? E ela, furiosa pelo erro que eu havia cometido, ela bateu em mim. E eu amo a minha mãe de paixão, amo demais, é o amor da minha vida. Hoje mesmo eu estive na casa dela e dei um abraço, dei um beijo nela, né? E é minha mãe, ela me educou, ela ficou furiosa com um grande erro que eu fiz, eu não tinha idade mais para fazer aquilo. E, enfim, me deu essa correção. É claro que hoje um movimento desse, uma atitude dessa, vai gerar conselho tutelar, possivelmente até prisão para os pais. Então, é muito difícil isso. Que já é também o problema da essa inversão de valores, que chegando no Estado, no sentido do Estado querer a responsabilidade que é dos pais. A exemplo disso, nós temos Davi, né? Aminon violentou a própria irmã. Davi não tomou providência nenhuma, embora soube, né? Absalão
conspirou contra ele e matou o próprio irmão, mandou matar o próprio irmão. Davi também não fez nada. Então, assim, foi jogando para... Jacó soube depois, com o tempo, que os irmãos não estavam tratando bem a José, também não tomou nenhuma providência, né? Então, assim, essas situações de pais que... A ausência, né? A ausência dos pais. Do pulso firme. Simeão e Levi invadiram a cidade lá e mataram todos os moradores, né? E Jacó ficou sem saber o que fazer diante de uma atitude tão bárbara dos próprios filhos e resolveu pegar todas as cabanas, o povo, a fazenda e fugir embora. Não enfrenta o problema, né? São pais que não enfrentam. Eli, que dizer de Eli? Sim. Né? Do sacerdote Eli, que Ofni e Finés viviam aprontando e ele... Passando a mão. Passando a mão, não tomou uma providência. Então, os exemplos estão aí. A Bíblia Sagrada é incrível. Ela tem exemplo para tudo, né? Nos mostra tudo isso. E isso que você está trazendo de uma postura mais firme, mais correta, de instrução, de disciplina, Sim. Faz com que os filhos eles aprendam isso e deem uma resposta positiva. Sim. Eles dão uma resposta positiva. Porque você deu o seu exemplo da sua mãe aí, né? Quem foi que você se tornou? Em que você se tornou? Exatamente. Uma pessoa de bem, uma pessoa correta. No momento da correção, há a tristeza, a angústia, né? Isso. A indisposição, aquela coisa... Mas foi duas pancadinhas. Mas eu digo assim, autoridade foi maior. Os pais, é porque eu tô querendo chegar nesse ponto, que os pais dizem assim, não vou, porque eu não quero machucar meu filho, não quero me indispor com ele e tal. Mas você tem essa responsabilidade. A Bíblia diz que Deus açoita aquele ou qualquer que ele toma por filho, né? Se ele toma por filho, ele açoita com vara, né? Mas veja só, essa questão de disciplina, eu não sei se os meus pais, eles viveram uma época em que os nossos avós disciplinavam, dando um não, uma repreensão só com o olhar. O menino estava ali, estava aprontando, e o outro dizia, bora, vamos, corre. Não, vou mais não, papai brigou comigo. Eu não vi ele falando nada, olha para ele ali. Quando eles olhavam, o pai estava lá com o olho, realmente, e ele ficava parado, só no olhar. Nós saímos dessa geração do olhar. E agora estamos passamos a geração do grito. Os pais que antes só olhavam e repreendiam, agora estão repreendendo com o grito. Ô menino, para com isso, rapaz. E ele parava. Depois nós saímos da geração que gritava e os filhos paravam, para a geração que gritava e os filhos não obedeciam. E agora nós estamos atualmente, né, 2025, infelizmente, na geração em que os pais gritam e os filhos gritam de volta. E não obedecem. Então, eu costumo dizer o seguinte, que a Bíblia Sagrada tem resposta para tudo. Um dos fatores que mais contribui para o desequilíbrio familiar, principalmente no nosso meio cristão, do povo de Deus, as pessoas que temem a Deus, que creem em Jesus Cristo e tentam exercer o que a Bíblia ensina, é a falta de orientação do pai baseado na palavra de Deus, a falta do culto doméstico, a falta de repreensão com a Bíblia. Eu passei a minha vida inteira repreendendo meus filhos com a Bíblia. Se meus filhos erravam, eles diziam logo, lá vem pai com a Bíblia de novo. Eu digo, senta aí, vamos ouvir a Bíblia. Então eu ia para a Bíblia. Eu dava o exemplo da Bíblia, eu mostrava o que aconteceu e eu mostrava a consequência. Eu dizia, se isso aqui é verdade, é a palavra de Deus e é fiel, se você continuar, vai acontecer isso. Se você parar, se arrepender, você vai receber misericórdia e perdão e Deus vai te dar um rumo diferente. Então, assim, para educar a Bíblia. Agora, Gleiber, a gente está falando de família e eu vi recentemente uma abordagem de uma pessoa, duas pessoas conversando também num podcast e ele foi pedir a opinião sobre o casamento e aí ele fez uma distinção entre casamento e matrimônio. Até o outro participante disse, discordo, casamento é matrimônio. Mas ele estava querendo fazer essa distinção no sentido de dizer que o casamento, quer dizer, o matrimônio seria entre um homem e uma mulher. Porque é o modelo bíblico, né? Que gera a prole e tal. E o casamento seria só um contrato. Bem, e aí, a pergunta que a gente faz, o que é o casamento, né? Vamos lá. Eu sei que você sabe muito bem que existe uma ciência chamada etimologia.
A etimologia, ela estuda a origem das palavras, onde surgiu pela primeira vez e quando essa palavra surgiu, o que é que ela queria dizer. A etimologia diz que a palavra casamento, ela vem da palavra acasalamento. A palavra acasalamento, ela surgiu da palavra embaraçados, né? Por exemplo, nós dizemos hoje que alguém, fulano está namorando com fulano. E o namoro de hoje é agarrar, beijar, abraçar, né? Mas a palavra namorar, ela vem da origem de namorar. A palavra namorar significa conversar. Eu já vi algumas vezes, alguns políticos, eu gosto muito de acompanhar a política do Brasil, estou sempre assistindo alguma coisa, e alguns políticos disseram assim, o político fulano está namorando com o político fulano. Correto, porque namorar é conversar. Então a palavra casamento vem da palavra acasalamento, e a palavra acasalamento vem da palavra embaraçados. Eles estão enrolados, estão... né? Porém, casamento não se trata apenas de um contrato. Casamento é uma aliança. Porque existe uma diferença entre a aliança e um contrato. Por que é que Deus não tem na Bíblia o velho contrato e o novo contrato? Porque se você tem uma empresa, eu tenho uma empresa, e nós temos um contrato, eu tenho que fornecer o material para você para poder juntar com o seu material, com o seu produto e sair vendendo por aí. Se eu descumpro aquele contrato, você pode descumprir. Um dos dois vai pagar uma multa. Se eu descumprir, você pode também descumprir, porque está no contrato. A aliança é diferente. A aliança é um acordo que independe do papel. Por quê? Porque na hora que eu faço uma aliança com alguém, mesmo que ela falhe comigo, eu tenho que continuar sendo fiel. Esse é o sentido do casamento. A prova disso é que quando nós estávamos diante do juiz de paz ou diante do padre, muita gente casou diante do padre, né? O padre celebrou o casamento, ou diante de um pastor. E por ser muitas vezes convidado para celebrar casamento, eu nunca pude, aí fiz um curso agora de juiz de paz, né? Fiz um curso pela Unifatec do Rio de Janeiro. Agora eu tenho a carteirinha de juiz de paz podendo celebrar casamento. Mas enfim, quando alguém está prestes a casar ou está casando no ato da cerimônia, diante do juiz de paz, das testemunhas, ele não diz para a esposa, eu prometo ser fiel a você na saúde ou na doença, na bonança ou na dificuldade, mas porém, né, todavia, só se você for fiel a mim. E ela não diz para ele, eu prometo ser fiel a você na saúde ou na doença, mas só se você for fiel a mim. Se você não for, também não você. Não é assim que nós fazemos. Diante das testemunhas e da pessoa, o sacerdote que está celebrando o casamento, nós dizemos o seguinte, eu prometo ser fiel a você. Eu prometo ser fiel a você na saúde e na doença. Independe da promessa da pessoa. Por isso que a promessa de Deus... E a Bíblia ainda acrescenta, né? Até que a morte os separe. Até que a morte os separe. Por isso que a gente fala aí sobre o comportamento da águia. Porque a águia, nesse livro, quando ela conhece a fêmea e a fêmea conhece o macho, eles nunca se deixam e nunca se traem. E a águia vive muito. Né? Já encontraram águias aí que chegaram a 55 anos, 60 anos. Então a gente já desfaz essa ideia que foi apresentada lá eu fiz referência no episódio lá, e ele fazia a diferença entre matrimônio e casamento, né? Que não há essa distinção porque é exatamente esse entranhar-se. Exatamente. Um está ligado ao outro. Agora, indo mais para uma questão prática e técnica do casamento, né? E mexe muito com as pessoas, que é a questão das finanças. Isso. A inimiga ou amiga do casal. Exatamente. Nós sempre trabalhamos sobre finanças, tanto nas palestras para casais, como também nos cultos de família. O que é que a gente faz? Eu pergunto ao pastor, quem vai estar na nave da igreja, ou numa escola, ou no salão? Vai ter crianças? Vai ter jovem? Não, é somente casal. Então eu vou usar a linguagem do casal, que o casal entenda. E eu sou muito aberto. Eu quebro o tabu e eu entrego tudo mesmo. Eu falo sobre tudo. Quando se trata de culto da família, e eu percebo que tem criança, tem adolescente, eu uso uma linguagem que dá para todo mundo entender. E fica algumas coisas ocultas para aquelas crianças e para aqueles jovens que não compreendem acerca do casamento. Mas por que eu trato sobre finanças? Porque o próprio IBGE, eu pego minhas pesquisas diretamente no IBGE, o IBGE divulga que a maior razão dos muitos divórcios do Brasil se dá por meio de finanças. Isso dentro do meio evangélico, como fora também. A maioria dos divórcios, a maior razão, 60%,
60% dos divórcios no Brasil, eles acontecem por questões financeiras. O dinheiro dela é dela, o dinheiro dele é dele, entram em crise, deixam de comprar aquilo que é necessário, que é importante para comprar coisas supérfluas, no final das contas, falta dinheiro, ele pede dinheiro a ela pede dinheiro a ele, e se vire, que eu já lhe dei o dinheiro, e aquele negócio todo começa a entrar em confronto. Cada um quer administrar do seu jeito e ninguém compartilha do seu dinheiro. Resultado, falta clima à noite e na hora de dormir. Não se tocam, porque passaram o dia brigando por causa de finanças. No dia seguinte, do mesmo jeito. No dia seguinte, do mesmo jeito. Na semana seguinte, ele vai dormir no sofá. Na semana seguinte, ele vai para casa da mãe dele. Na semana seguinte, ele conhece outra pessoa. Então, 60% dos casais se separam por meio do divórcio, né? E Malaquias, capítulo 2, versículo 16, vai dizer que Deus aborrece o divórcio. Deus não gosta de divórcio. O segundo motivo pelo qual muitos casais se separam é adultério. Esse é o segundo motivo. Só que o adultério muitas vezes é resultado de confusões por causa de questões financeiras. E a terceira razão de divórcios no Brasil é tratamento. Não houve traição. Eu conheci já várias pessoas, já entrevistei várias pessoas que separaram, se divorciaram. Não houve traição, não houve briga, não houve violência física. O que foi o motivo? Tratamento. Somente tratamento. A forma como ele tratava ela no dia a dia, né? Faltando com respeito. Tem até uma palavra técnica que estão usando, que é incompatibilidade de gênero. De gênero. De gênio também, porque, né, o pensamento é de gênio, porque não dá certo, né? Existe um confronto que eu costumo dizer o seguinte, eu já dei muitas palestras para jovens, e eu digo o seguinte, olha, você está namorando com alguém, e você pede para a pessoa não fazer mais isso, ou não vestir aquela roupa. Minha filha, não veste essa roupa, é muito curta para ir à igreja, ou é muito curta, muito, assim, você está quase seminua para ir para a escola. Não vista isso. Eu sou assim, se me quiser eu vou ser assim, eu não vou mudar por sua causa. Esse relacionamento não vai ter futuro. Esse relacionamento não vai seguir. Porque ela já está dizendo quem é. Da mesma forma o homem. Não faça isso, eu faço. Se me quiser é assim, eu não vou mudar por sua causa. Eu sou assim, quem quiser que me aceite assim. Esse relacionamento não vai dar certo. Ele não está disposto a mudar por amor dela, nem ela está disposta a mudar por amor dele. Então, não vai dar certo. É incompatível. Sim. Bom, pessoal, vocês que chegaram até esse momento, né? Eu quero dar uma breve pausazinha só para falar dos nossos parceiros, porque esse projeto do Cristianismo Inteligente, ele também é feito com as pessoas que acreditam como nós acreditamos neste projeto. Então temos alguns parceiros que, à medida que nós estamos aqui conversando, fica passando aí o QR Code na tela para vocês poderem acessar. São pessoas que acreditam como nós e que realmente estão no mesmo âmbito da fé, né? Na mesma cosmovisão. Entre eles, por exemplo, nós temos o Jorge da nossa marcenaria, é JL, né? JL Marcenaria, que é do nosso irmão Jorge. Então, se você quiser investir nessa parte, né, de marcenaria mesmo, mesa, painel, projetados. Isso. Você olha aqui para o nosso espaço, nosso estúdio, então tem muito da técnica do Jorge, né, da JL Marcenaria. Tá bom? Então, podem também acessar aí os QR Codes dos nossos parceiros. Voltando, Kleiber, tá muito interessante essa parte aí que você falou agora de a gente pode dizer assim, um dispositivo, né, para o problema. Sim. Do casamento, que você trouxe as finanças. E o caso das dívidas, que parece ser a maior causa da separação. Não é só assim, finanças de diz eu tenho meu dinheiro, o outro diz não, o dinheiro é meu, mas a questão mesmo da dívida em si. Exatamente. É porque é o seguinte, o homem, por mais que ele venha prover, no geral, existe hoje algumas mulheres que têm um salário maior do que o do marido. Em geral, a mulher, ela gasta mais do que o homem, em geral. Até porque a mulher tem acessórios, tem coisas que ela usa que o homem não usa. Então, o exemplo disso é os filhos, né? Também. Se você tiver um filho homem e uma filha... O filho homem gasta menos do que a filha mulher.
Exatamente. Sem falar nos sapatos, né? E nós homens temos 2 pares de sapato. Um para caminhar ou trabalhar e um para ir à igreja. Para nós tá bom, né? Se tiver feio, meio bufento, a gente vai lá, passa uma graxinha, tá novo e a gente continua com ele. Mas a mulher, ela quer um sapato para cada vestido. Então aí a gente já vê que o negócio já é sério. Por aí vai. Esse sapato não combina com esse vestido. E tem um encanto assim na vitrine, né? Da sapataria. E a frase mais comum da mulher... A gente passa na frente da vitrine de uma sapataria e vê tudo igual. Para ela não, é como se fosse um descortinar de um mundo, né? Exatamente. E tem uma frase que é muito comum das mulheres. Meu amor, a gente vai sair quando? É sábado, a gente vai para o aniversário de fulano. Que pena, não tenho nada para vestir. Né? Isso é muito comum das mulheres. Mas enfim, as mulheres gastam mais. E, por vezes, acaba comprando coisas que não são tão necessárias. Não são urgentes. E isso gera um pequeno desconforto no homem. Porque a semana passada ele deu o dinheiro, se ela trabalha ou não, ajudou. Depois deu mais dinheiro, depois ajudou. Só que isso vai gerando um pequeno momento de discussão. Nós falamos o seguinte: qualquer casal, exemplo, que ganha quem joga, né? Recebe seus proventos, recebe seu salário no mês. Suponhamos que temos um casal aqui que recebe R$6.000 por mês. Se eles gastarem 6.500, eles estão devendo R$500 para o próximo mês. Se eles gastarem mais 6.500, eles já estão devendo R$1.000 para o próximo mês. Eles recebem R$6.000 por mês. Mas eles estão gastando sempre um pouco a mais. Vai chegar um momento que essa dívida vai se tornar uma bola de neve. E vem juros, e vem... Isso vai ter um desconforto dentro do lar. Eu disse a você que não era para comprar, não era o momento, você não esperou, não era necessário agora. Isso vai ter um desconforto. Esse desconforto provoca no homem e na mulher que um durma bem distante, na pontinha da cama, não tem troca de carícias, não tem carinho. No dia seguinte, um amanhece de mau humor. Não tem mais aquele, tchau, meu amor, tô indo, o beijinho de despedida não tem mais. Ao chegar, ela dá as costas porque ela tá com uma dívida que ele disse podia comprar, ela comprou demais. E ele se nega a ajudar. Se vire, você não comprou. Né? Então, é por isso que essas questões desse desentendimento de dívidas acaba gerando esse desconforto no lar. Sim. Bom, eu queria agora fazer uma pergunta bem curiosa e que serve para quem, tanto para quem vai casar, como para quem é casado e está enfrentando alguma situação difícil, né, no relacionamento. Que é assim: o que não te falaram sobre o casamento? Pois casamento é bom. Eu casaria novamente com a minha esposa. Sou muito apaixonado por ela. Minha esposa é minha conselheira, é minha amiga. Esses estudos são acompanhados por ela. Ela está sempre me ajudando, né, a elaborar. Não fala assim, não. Fala sobre isso, dá esse exemplo. Olha, eu vi um noticiário, eu vi um podcast interessante, vamos colocar isso na nossa palestra e tal. Ela está sempre me ajudando. E sempre que eu vou começar a palestra, eu convido ela para fazer a leitura, ela faz a oração, ela inicia. Às vezes, quando nós vamos dar palestra para jovens, eu dou a palestra no geral, para meninos e meninas. Depois nós separamos os meninos das meninas e eu vou responder a pergunta para os jovens. E ela vai responder as perguntas das meninas. Ela fica no canto reservado, né? E as meninas fazem perguntas para ela. Bem interessante. E os meninos fazem pergunta interessante para mim. Mas o que é que não te falaram sobre casamento? Primeiro, quando nós casamos, ou quando as pessoas se casam, elas têm que ter pelo menos a mentalidade de que a partir de agora ela tem uma pessoa para dar satisfação. Imagina um homem solteiro, 25, 30 anos, trabalhando, tem o seu próprio apartamento, tem sua casa, sai a hora que quer, chega a hora que quer, não tem que dizer para onde vai, gasta o dinheiro que quiser, não tem que dar satisfação para ninguém. Na hora que ele casa, isso muda. Vai para onde? Vai com quem? Vai fazer o quê? Vem que horas? Isso é natural do casamento, né? Segundo, Deixa eu só, que eu lembrei aqui, a gente, quando era solteiro, você também, a gente passava horas e horas na rua conversando, né, com os amigos. Às vezes na esquina, na calçada, na frente da igreja, na frente da escola, exatamente, do trabalho. E aí horas e horas e aquele negócio. Ia para casa quando não tinha mais assunto, né? Quando um já às tinha vezes enjoado. o pai já estava dormindo.
E aí quando a gente se casa, os nossos amigos continuam os mesmos. Exatamente. São os mesmos amigos. Só que não existe mais esse contato tão extenso. Isso. E é justamente porque agora foi substituído pela presença Do cônjuge. do cônjuge, né? Exatamente. O solteiro, ou solteirão, né, bem sucedido, ele sai a hora que quer e volta a hora que quer, não tem que dar satisfação. No dia de folga ou no feriado, ele passa o dia com os amigos, vai para um canto, vai para outro. No dia de folga, a esposa diz, não vá não, fica em casa comigo. Aí ele fica, pô, cônjuge, e agora? Eu vou, não vou? Então tudo isso muda. Eu estava dizendo sobre o casamento para uma turma, né, de adolescentes, conversando com ele, e eu disse assim, isso é tão sério que quando você se casa, tem um documento muito importante na sua vida que é substituído. Exatamente, eu falo sobre isso também. Pronto, então diga aí. É o registro de nascimento. Exato. O solteiro, ele vai para o cartório, leva o seu registro de nascimento. A moça vai para a noiva, né? Vai para o cartório, leva o seu registro de nascimento. Ambos, cada um leva o seu. Quando eles casam, os seus registros de nascimento ficam no cartório e eles trazem um documento só para os dois. Para os dois. Que é a certidão de casamento. Provando que eles dois se tornaram uma só carne. Não existe mais a pessoa, exatamente, né, que nasceu. Porque agora é uma outra que surgiu, exatamente, da união. Ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Por quê? Porque se a pessoa ama, ele vai ter que abrir mão de algo que ele gostava muito, mas que a esposa odeia. Faça isso não vá para esse lugar, coisas desse tipo. Por quê? Se ela quer que ele lhe dê mais atenção, mais carinho, esteja mais perto, né? O que dizer dos homens que viajam o Brasil inteiro a serviço, né? Os carreteiros, os caminhoneiros. E já imaginou, o caminhoneiro passou 30 dias fora de casa, aí chega, vai passar 3 dias em casa. Mas no dia que ele chega, fica com a esposa, com os filhos, vou ali visitar meu amigo fulano. Não vá não, fique em casa, né? Desfrute da família, dos seus filhos, da sua esposa. Então é isso, o casamento, o que não te falaram sobre casamento é sobre essa questão da liberdade. Outra coisa que não falaram sobre casamento, eu gosto muito de brincar sobre isso, é a intimidade do casal. É o ato sexual do casal. Sim, aí a gente já entra nessa parte da sexualidade, né? Porque os jovens, os noivos, eles acham que, eu vou casar e vai ser toda noite, eu vou trabalhar toda noite. Doce ilusão. Não é assim. Quando vierem os problemas, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito de brincar com o bujão de gás. Você chega em casa, recém-casado, ainda tá na lua de mel. Vem para casa ansioso para encontrar com a esposa. Quando você abre a porta, cheio de energia, ela olha para você e diz assim, meu amor, o bujão secou. Tira todo o clima. Você, mas rapaz, o bujão, uma hora dessa. Então, assim, os jovens que pensam casar, né, que estão se preparando para casar e dizem assim, eu vou namorar muito. Nem sempre acontece isso. Né? Porque existem os problemas, existem os dilemas, existem até mesmo problemas físicos, problemas de saúde, problemas de família. O cunhado vai morar com ele, não dá certo, né? O marido pegou o carro da esposa, bateu o carro, arranhou o carro, ela ficou chateada, já tirou um pouco do clima. Então, vida de casal não é só vida de intimidade, desfrutando um do outro, não é isso. Tem os probleminhas também, a gente tem que resolver, tem que ter maturidade para resolver. Sim. Nessa parte da sexualidade também tem uma coisa interessante. Eu acho que pode incluir nessa o que não te falaram do casamento, que é como é que eu posso colocar assim? A idade. A idade em relação à juventude, vigor, sim, né? Claro. E velhice, envelhecimento. Porque a gente passa muito por essa fase quando está saindo da juventude com todo aquele vigor, sim, né, para a fase adulta, e que é o seguinte, a mente dá um comando e o corpo não obedece. Não obedece, exatamente. Então, no âmbito da sexualidade também será assim. Sim, com certeza. Se quando você se casa na casa dos 20 anos, 30 anos, né, por aí, ainda tá nesse vigor todo, mas os anos vão passando e o corpo vai envelhecendo. O apetite sexual ele vai diminuindo naturalmente. Vai ficando a companhia, o carinho, a atenção, o respeito, né? Mas é isso. Eu aprendi o seguinte, que dos 20 aos 25 anos,
O jovem encontra com seu amigo e diz assim, cara, eu encontrei uma garota, conheci uma garota inteligentíssima, muito bonita, eu acho que eu vou casar com ela. 25 anos depois ele encontra com um amigo. Ele agora já está com 50. E aí, como é que você tá? Tudo bem? Viajando muito, viajando. Conheci um restaurante com a minha esposa, que foi uma maravilha. Viajamos e foi muito bom. Aos 75 anos, ele encontra com esse mesmo amigo. E aí, como é que tá? Ele diz, rapaz, eu conheci um médico muito bom. Esse é o ciclo da vida. E por aí vai. É mais ou menos isso. E aí, Gleiber, já caminhando para o final, né? Para a conclusão, caminhando, ainda não chegamos. Tudo bem. A vida devocional, Sim. Então, do casal. A gente está falando aqui dentro de um contexto cristão, né? Há um ano atrás, eu passei por um problema de saúde, eu classifiquei como sério. Eu passei por um problema de saúde chamado esofagite. Tive um problema de esofagite. Eu costumo dizer, sempre nas minhas palestras, que o homem, quando ele tiver muito afim de se chegar para sua esposa e ele ter sua intimidade com sua esposa, ele tome um banho, se perfume, faça barba, né? É o momento único da esposa. E mulher nenhuma quer um homem fedorento, né? Enfim. Mas aí eu me aproximei da minha esposa e ela disse, você tá com um bafinho. Como é que é? Você nunca teve. Você tá com um pouquinho de mau hálito. Então eu fui, escovei, ainda tá. Eu fui, tomei um chá, não melhorou. Ela disse, vá no médico, isso não é, já faz 2 dias que você tá com esse mau hálito, né? E eu fui no médico. E o médico foi lá e fez a endoscopia e ele disse, você tá com esofagite. E a gente tem que fazer um tratamento. E o tratamento foi muito caro. Tomei muito medicamento durante muito tempo, né? Aí era inflamação no esôfago, né? Fiquei bom, acabou o mau hálito, fiquei perfeito. Um tratamento aí de 15 dias aproximadamente. Fiquei bom. O que é que isso tem a ver? É que o homem ele precisa se cuidar. A mulher precisa se cuidar. Dentro dessa mentalidade de um cuidar do outro, cuidar da saúde, né? O tempo vai passando, vai vindo a maturidade, vai vindo o companheirismo. Não pode ter um casal que prospere sem ter o devocional. Ele cuida da saúde, ele cuida da esposa, ele cuida da casa, mas tem que ter o devocional. Nesse processo de esofagite, eu tive uma crise de tosse muito grande. Eu passei mais ou menos uma semana tossindo sem parar. Houve uma noite, recordo muito bem, eu fiquei assustado com aquela experiência. Eu comecei a tossir, era mais ou menos 11 horas da noite. No auge da enfermidade, né, a esofagite, no auge da enfermidade. Inclusive, nos muitos exames que eu fiz, acusou uma bactéria chamada H. pylori, fiz esse tratamento também. No auge da enfermidade, eu tive uma crise de tosse mais ou menos uns 3 ou 4 dias. Eu tossia sem parar, sem parar, sem parar. Então, em uma dessas noites, 11 horas da noite, eu comecei a tossir. Eu deitei, deu o refluxo, eu levantei, sentei e comecei a tossir. Era mais ou menos 11 horas da noite. Eu não estou mentindo, nem estou exagerando. Eu tossi até mais ou menos 3 horas da manhã. Tossindo, 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 tossindo. O meu filho Arthur, Gabriel, já era casado. Morava na casa dele. Meu filho Arthur saiu do quarto deles. Mãinha, vá com o painho no hospital, mãe. A senhora não tá vendo, não? Ela disse, não vou. Eu não vou. Eu vou orar por ele. Ela mandou me ajoelhar, né? E ela colocou as 2 mãos na minha cabeça e fez uma oração. A minha esposa nunca havia orado com as 2 mãos na minha cabeça. A gente se ajoelha na cama ou na sala e oramos um pelo outro, oramos pelos nossos filhos, oramos pelos nossos pais, por amigos que estão precisando. Nós oramos, fazemos a nossa vida devocional. Sentamos na sala, às vezes eu vou ler um texto da Bíblia, eu vou explicar o texto da Bíblia para ela. E temos a nossa vida devocional. Mas a minha esposa nunca colocou as 2 mãos na minha cabeça e orou por mim. E ela orou com lágrimas, né? E orando e chorando, e eu chorando também, meu filho orando também. Então, esse momento é o momento devocional de colocarmos em exercício a fé que nós temos. A tosse foi embora na mesma hora. E eu dormi bem naquela noite. E continuei fazendo o tratamento, tomando os medicamentos e fiquei bom. Graças a Deus, estou curado. Glória a Deus por isso. Mas a vida devocional nos leva a pedir socorro a quem pode fazer. Então, se o casal está enfrentando alguma crise, seja conjugal, por uma discórdia, o homem ele tem muita resistência para pedir perdão, mas pede.
A mulher pede perdão com mais frequência. Alguém pode estar nos assistindo dizendo assim, não pede não. Minha esposa não pede perdão. Pede, ela pede. Só que ela não pede perdão com palavras. A mulher não tem jeito de pedir perdão com palavras. Ela pede com carinho, com um abraço. Como é que uma mulher pede perdão? Como é que a esposa pede perdão para o marido? Ela não pede perdão com boca, com palavras. Ela pede perdão preparando a comida que você gosta. Ela está arrependida. Ela pede perdão dizendo assim, quer jantar o quê? Por aí. É mais ou menos isso. Então a vida devocional é muito importante para resolver dilemas, problemas, né? Uhum. Tem que ter. Finalmente, sobre os desafios a partir das investidas que o inimigo... Sim, tem muitas. Né, ele faz na família, né? Tem muita investida. Parece sutil, mas é o diabo. A mulher, inclusive eu comparo isso no meu livro, né, sobre a águia, ela tem uma visão muito aguçada. A mulher ela tem uma capacidade de perceber as coisas muito melhor do que o homem. As mulheres, elas, não sei se é um sexto sentido mais apurado, né? Mas se um homem está no trabalho e trabalha com uma mulher, por exemplo, e nesse trabalho a amiga vai dar um tchau e abraça e tudo, e a esposa está esperando no carro, quem é? A amiga do trabalho. Porque ela tá, minha filha, é só uma amiga do trabalho. Você diz, não quero. Ela está se jogando para você, ela está se insinuando para você. Né? Vamos usar a linguagem mais antiga, né? Ela está dando bola para você. Que história, mano. Você está vendo coisas demais. Mas na verdade ela está certa. A mulher ela percebe isso. E quando se trata de ter investidas dessa área também, nós sabemos que existe a investida dos filhos. Porque às vezes os filhos, eles desobedecem, se tornam rebeldes, desafiam os pais. Os pais vão tentar fazer uma correção na vida deles, né? Por meio da palavra, por meio do castigo, tirando aquilo que eles gostam. Isso é um fator que está em alta hoje, está se discutindo muito, até porque tirar as redes sociais dos filhos hoje está causando estresse nos filhos, né? Crise de ansiedade. Sim. Então... não houve um controle logo no início, exatamente. Né? Deu corda demais, agora para puxar tá dando trabalho. Então as investidas do diabo são, às vezes, palavras, tratamento, a forma como ele trata ela, a forma como ela trata ele. Né? Eu costumo dizer o seguinte, que a intimidade do casal compete somente ao casal. Eu não posso sair por aí dizendo a minha intimidade com minha esposa. Não é conveniente a mim pedir ao meu pastor um conselho sobre a minha vida íntima do casal. E alguns enveredam por esse caminho torto. Como é que acontece? Uma irmã ou uma mulher, que não seja crente, vai conversar com a outra dizendo, mulher, eu acho que eu estou muito fria no relacionamento íntimo com o meu casal, com o meu esposo. Nós, na condição de casal, estamos meio frios, não está acontecendo mais nada, não sinto mais nada. O que é que você me aconselha? Porque meu esposo gosta assim, gosta assado. Aí a pessoa, às vezes, que é do mundo. Eu estou dizendo isso porque eu conheço fatos dessa natureza. Desculpa. Mulheres crentes que pediram conselho a mulheres não crentes. Mulheres do mundo. Que o seu casamento estava frio. E a mulher do mundo deu conselhos extravagantes de coisas mundanas, carnais para a mulher. Né? E aí o marido ficou com uma expectativa muito grande. Como ela fez aquilo e de repente parou, ele foi para o mundão e traiu a esposa. Ou seja, são investidas. Um conselho errado. Investidas do diabo. Vê vídeos adultos que não competem ao homem de Deus, à mulher de Deus. Por quê? Porque tudo aquilo ali é uma encenação. Tudo aquilo ali é uma encenação. As pessoas estão sendo pagas para fazer aquilo. E às vezes o homem que olha para esse tipo de coisa, ele vai para casa, ou ele está em casa, ele quer que a esposa corresponda da mesma maneira que aquela mulher está correspondendo àquele ator. Ela não corresponde. Então ele se decepciona. É mais uma investida do diabo. Sem falar que pesquisas indicam, né, a neurociência explica que as marcas da pornografia, ela afeta o cérebro tanto quanto a cocaína.
ela deixa marcas, né? Destrói neurônios, acaba memórias, é muito sério. Tem um termo que me fugiu agora que eles usam, que existe produz, né, alguma coisa no cérebro em relação a isso. Eles dizem que, especialistas na área do estudo da mente, eles dizem que a pornografia, ela causa como é que eu posso dizer? Um trauma, ela causa um trauma tão grande que é calculado o mesmo nível de um trauma de ver um ente querido morto em um acidente. Exemplo. Digamos que aquele rapaz, aos 12 anos de idade, ele estava no carro com o pai, sofreu um acidente com o pai, e o pai veio a óbito ali, ele viu aquela cena, os paramédicos tentando ajudar o pai. Ele nunca mais vai esquecer daquilo. Ele se torna adulto e se torna idoso e não vai esquecer mais aquela cena. Foi algo que chocou muito ele. Esse mesmo choque, esse mesmo impacto, essa mesma marca, é a cena de um ato pornográfico. Não sai mais da mente. Leva anos para sair. E ele tem uma expectativa, ele cria uma expectativa na sua vida conjugal de que isso aqui, que ele está vendo na pornografia, ele pode aplicar na vida conjugal dele. E ele não pode. Isso aqui é satânico, isso aqui é algo que as pessoas fazem por dinheiro, e ele espera que isso aconteça no casal. Isso aqui tem uma certa violência, né? Eu assisti uma entrevista de uma entrevista de um podcast também, uma entrevista com uma atriz aqui do Brasil. Ela também foi atriz da Globo e ela disse que passou um tempo da vida dela fazendo filmes adultos. E ela disse que teve depressão, tentou suicídio, usava drogas, né? Esse é o mundo que as pessoas acham que não tem e querem levar para dentro de casa. Isso também é uma seta do diabo. Sim. Muito bem, Levi. Então, muitos pontos aqui interessantes de serem refletidos no âmbito da família, no âmbito do casamento, que nós precisamos cada vez mais, né, estar olhando para isso, um olhar atento. Sim. Uma vez que a família é a célula máter da sociedade. Isso. Assim que chamam usamos. De coluna, né, da sociedade. Sustenta a sociedade. A coluna como família, sociedade no geral. Então, se quer destruir a sociedade, começa se destruindo a família. Exatamente. E aí o inimigo das nossas almas, né? Que é real, ele tem a sua estratégia. Então nós precisamos cada vez mais estar atentos a isso, refletindo, estudando, meditando, e à luz da palavra de Deus, sim, sobre essas questões. Mas para a gente concluir nossa conversa, eu queria nesse momento final que você trouxesse um conselho então para essa nova geração, para os pais, para os filhos, muito bem, para a igreja de uma maneira geral. Há uma história na Bíblia que eu amo muito, e é a história de Davi. Após a história de Davi, nós temos Salomão. Após a história de Salomão, nós temos Roboão. Lendo a história de Roboão, nós encontramos um momento em que ele, após a morte do seu pai, Salomão, ele toma o trono de Israel, né? Na verdade, foi o último rei com a união de Israel e Judá. Depois disso veio a difusão, né? A separação, quando o outro rei levou 10 tribos e ele ficou, né? Jeroboão, né? Levou 10 tribos, sendo o reino do norte, com a capital Samaria, e o reino de Israel, e Roboão ficou com Judá, sendo a capital Jerusalém. Nesse momento, ele pede conselho aos jovens. Ele senta com os jovens e pede conselho. Primeiro ele pediu conselho aos anciãos, aqueles que foram conselheiros, que estavam aos pés de Salomão, aprendendo com Salomão. Ele disse o seguinte: olha, seu pai cobrou muitos impostos e o povo não prosperou. E o povo está cansado, está sufocado. Diminui os impostos, deixa esses homens prosperar, deixa o povo prosperar. Como resultado, ele diz: tá, eu vou pensar na proposta de vocês e vou pedir conselho a outras pessoas. Ele vai pedir conselho aos jovens. O texto diz que ele tinha 19 anos quando ele assumiu o trono. E ele chama os jovens que cresceram junto com ele e disse assim: que conselho vocês me dão? Os anciãos me deram esse conselho. Que conselho vocês me dão? Ah, você tem que fazer com que esse povo tema você.
O teu pai, Roboão, quando alguém cometia algum erro, ele colocava no calabouço. Nós aconselhamos você que coloque no calabouço e jogue escorpiões em cima dele. De modo que as pessoas temam você, que o seu dedo mínimo, né? Nós chamamos de dedo mindinho, né? De modo que o seu dedo mínimo seja mais forte do que os lombos do seu pai. E ele toma esse conselho e divide o reino. O que é que eu aprendo aí? Que nem sempre os jovens têm bons conselhos para dar para outros jovens. Então a minha vida inteira foi aprendendo com pessoas idosas. Homens de bem, homens de uma vida exemplar, mulheres de bem, mulheres com a vida santa, prudente, né? Então o conselho que eu dou para os jovens é: quer aprender sobre a vida, procure seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe, seu pastor. Para os casais, sentar e conversar. Você cometeu um erro. Você errou. Mesmo que você não me peça perdão, eu quero te perdoar. Vamos mudar isso. Não vamos deixar o diabo destruir nossa família. Sobre os filhos, educar. Deuteronômio, capítulo 6. Moisés diz aos pais que eduquem seus filhos no caminho do Senhor. Provérbios, da mesma forma. Ou seja, educar os filhos, repreender, corrigir, chamar a atenção. E sobre as finanças, comprar o que é necessário. Aquilo que pode esperar, deixa para depois. Evita financiamento. E sempre guarde um dinheirinho para a hora das urgências, né? Emergências e imprevistos. Esse é o conselho que eu deixo. Muito bem. Bom, quero agradecer a sua participação com toda essa temática, né, que enriqueceu muito o nosso projeto aqui, e fazer isso me presenteando aqui. Oh, maravilha. É um presente para você cuidar junto com a sua família. Olha aí. Minha esposa vai adorar. Ela gosta muito de plantas. Muito mesmo. Fico muito agradecido. Muito grato mesmo. Amém. Então, ela gosta muito de plantas e de animais. Eu gosto mais de animais. Muito obrigado. Bom, pessoal, então vocês que estiveram até o final, né? Então que Deus abençoe a todos. Amém. Compartilhem nossos conteúdos, como eu disse, para que mais pessoas possam ter acesso e, diante de todos esses conselhos, né, sejam realmente beneficiados, e que as famílias possam cada vez mais serem instruídas e fortalecidas no temor do Senhor. Isso. Tá bom? Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado.